Olá, mães, tudo bem? Alguém está me ouvindo? Está conectado? Vou aguardar para saber se vocês estão conseguindo me ouvir, se a resolução está boa. Logo mais eu inicio o Mãe do Bem, as mães com fé, e é um grande privilégio poder estar aqui falando com vocês. Oi, Dri, tá tudo bem? A luz tá boa? Dá pra enxergar bem? Obrigada, obrigada. É um prazer poder estar aqui hoje. Quando eu puder iniciar, só me dá um ok, tá bom? Fico aguardando para saber quando eu posso começar. Posso iniciar, Adri? Ou aguarda? Beleza. Bom, eu sou Andréia, conhecida como Andréia Lima, esposa do pastor Rodrigo Daimel de Vila Moraes. Tenho 2 filhos, a Giovana e o Miguel. A Giovana tem 10, o Miguel tem 5. Fui convidada hoje para falar aqui com vocês. Sou mentora de mulheres e sou supervisora da liderança Kids da nossa igreja, que envolve células, culto infantil e apoio também na CJC. Fui convidada para poder falar aqui com vocês. Levei um susto, pois não esperava. Nunca quis fazer nenhum vídeo, mas eu creio que vai ser uma bênção estar aqui com vocês, né? Hoje o tema vai ser sobre a mãe missionária. E eu fiquei pensando um pouco, relutando, pensando como que eu poderia estar falando com vocês, né, sobre isso. E o legal é que o Senhor, ele falou, claramente ele falou, você é uma mãe missionária, você tem 2 filhos e além dos seus 2 filhos você tem tantos mais espirituais, né, que eu lhe dei. Então eu gostaria de ler com vocês em Deuteronômio 6, do 5 ao 7, que diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-a com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Eu tive meus filhos muito cedo. Oi, Tati, obrigada. Eu tive meus filhos muito cedo, né? Eu casei cedo, eu comecei a namorar cedo. Então eu tive a Giovana, eu ia fazer 23 anos, né? E tantos erros e acertos nós como mães tentamos fazer no decorrer dessa caminhada. Ainda tenho muito a aprender, pois eles ainda são pequenos, mas estou aqui, né, para ajudar vocês e contando um pouquinho da minha história, falar um pouquinho do que eu tenho vivido como ser uma mãe, a grande missão de ser mãe e poder abrir esse mês de maio. É um grande privilégio de poder falar também com vocês, que é o mês das mães, é o mês que nós recebemos tantas homenagens, né? É um mês que nós ficamos um pouco emotivas devido às homenagens que recebemos, mas é isso. Então, aqui em Deuteronômio, quando fala que ensine com persistência aos seus filhos, uma coisa que eu aprendi que vocês já devem praticar também é a questão da persistência, né? Ensinar o filho é repetir, é persistir,
é permanecer e é ir lá falar de novo, né? Tem um episódio da Giovana, quando ela era pequenininha, toda criança gosta de colocar o dedo na tomada, toda criança. E nós vamos lá, nós tiramos a Giovana voltou novamente, nós tiramos de novo, voltou. E assim, foi acho que umas 5, 6 vezes, né? E até que a gente acabou precisando disciplinar a Giovana, né? Acabamos precisando corrigir a Giovana porque ela iria se ferir, né? E nós não queríamos precisar corrigir, mas nós também não queríamos que ela se ferisse. Então, o melhor foi corrigir, foi na persistência, né? E o outro episódio também foi do Miguel. O Miguel é uma criança super ativa. Nós brincamos que ele é uma criança muito calma, mas que na verdade é o oposto. E ele sempre tá lá, tentando e persistindo, né? E o Miguel também, ele recebe a disciplina dele, como a Giovana também recebe. Mas eu comecei a pensar na questão da influência da mãe, né? Como que nós podemos influenciar os nossos filhos hoje? Nós temos uma grande... É muito grande a questão da tecnologia no nosso meio hoje, né? E vocês, mães que trabalham bastante, eu tenho o privilégio de não precisar mais trabalhar hoje, de poder dedicar mais tempo aos meus filhos e ministério, né? Mas a tecnologia, ela nos sonda, né? E ela persiste em nós, e muitas vezes nós acabamos resistindo devido ao cansaço, devido a tantas coisas que nos sondam, devido a trabalho, vocês que trabalham, e nós acabamos resistindo à questão da tecnologia para os nossos filhos, né? E nós também nos deixamos envolver, né? Essa semana eu estava vendo uma foto de pessoas andando na rua e não olham nem para o lado, nem para frente, e a tecnologia tem influenciado, né, o nosso mundo. É bom a tecnologia é excelente, né? Hoje eu posso estar falando para vocês, falando com tantas mães, mas até que ponto isso é bom dentro da nossa casa, né? Muitas se calam, não tem diálogo, se falam por mensagem dentro da própria casa, e eu comecei a pensar como que eu posso influenciar os meus filhos com a palavra do Senhor e com as minhas atitudes, porque eu creio que as minhas atitudes, ela vai valer muito naquilo que eu ensino, né? Se eu estou ensinando os meus filhos, eu estou educando conforme a palavra do Senhor, eu tenho disciplinado, eu tenho dado amor, mas eu ajo como eu tenho falado, né? E eu comecei a me disciplinar quando um dia a Giovana me alertou, ela falou assim: mamãe, larga um pouco o celular para ficar comigo. E aí eu pensei, o que eu tenho influenciado? Eu brigo tanto para eles não ficarem, eu corrijo para eles não ficarem presos na televisão, preso com o tempo de videogame, mas eu acabo também não dedicando um pouco de mais tempo para eles como eu deveria, né? E aí eu comecei a pensar na influência de mãe, e uma mãe que veio à minha mente foi a mãe de John Wesley, né? Eu fico imaginando, gente, eu com 2 filhos hoje, como fala, nós temos que dedicar tanto tempo, imagina dedicar tempo para 19 filhos, né? E eu fico vendo o quanto ela influenciou a vida de John Wesley, né? O quanto ele foi influenciado, quanto Susana fez isso na vida do seu filho. E eu comecei a refletir como que eu posso influenciar, como que eu posso persistir em ensinando, em ordenando, em que essa palavra do Senhor esteja no coração dos meus filhos. E aí eu comecei a lembrar das atitudes que muitas vezes também na minha infância, eu até o período que eu me casei, eu achava que eu não era amada, né? E é engraçado isso, pois eu já tinha Jesus no meu coração, né? Já não tinha ainda um ministério desenvolvendo, mas eu já estava com o meu marido. E aí eu comecei a pensar e eu falei assim, não é possível, né? Meus pais não me amam, mas por que eu entrei nessa crise? Porque
A família do meu esposo é o oposto. Apesar, né, com a minha sogra e meu sogro, eles beijam, eles abraçam, eles falam que amam, e a minha família não tinha isso, né? E eu li uma vez o livro As 5 Linguagens do Amor, e eu descobri que o amor dos meus pais é um amor, assim, inexplicável. Mas eles falam que me amam? Não. Eles me abraçam? Também não. Mas eles têm a atitude, que é o ato do serviço, né? O que eles fazem por mim até hoje é algo que eu até me emociono quando eu penso na minha mãe, porque o que ela faz, o que ela tem feito, o quanto ela tem colaborado para minha vida, o quanto ela tem colaborado para a vida, para o meu ministério hoje, em particular, junto com o do meu esposo, na vida dos meus filhos, os atos que ela tem é uma coisa inexplicável, né? E assim, a minha mãe, ela influenciou muito em minha vida. A minha mãe, ela influencia na minha vida, sim. Às vezes ela fala assim, você não me escuta, né? Que é normal, acho que toda mãe sempre vai falar isso pro filho, né? Até que o filho até mesmo o filho casado. Mas eu escuto sim, eu vejo o zelo que ela tem, né, com isso, eu vejo o quanto isso tem influenciado na minha vida, porque ela tem sido um termômetro também na minha vida. Ela é muito importante, ela influencia sim na questão do caráter, né? Ela tem caráter, ela desenvolveu esse caráter na minha vida e na minha vida. Eu tô um pouco. Eu falei que é um mês emotivo, né, Tati? Então fica bem. A gente acaba chorando um pouco, né? E quando eu penso na minha mãe, o quanto ela se dedica ainda assim para as suas filhas, o quanto ela se dedica para minha mãe, para minha irmã, né? Minha irmã logo mais vai vir mais uma princesa para nós, então a minha mãe tem se dedicado com tanto amor, né? Ela vai até lá, ela tem ajudado. E eu começo a pensar como que eu posso influenciar isso nos meus filhos. E eu separei alguns tópicos, né, do que eu posso fazer, do que eu tenho aprendido, do que eu tenho procurado fazer para ser uma mãe missionária, uma mãe que lidera o seu lar, uma mãe que cuida dos seus filhos, uma mãe que segue, uma mãe que influencia e uma mãe que ama acima de todas as coisas. Assim como eu vejo o amor da minha mãe, né? E gostaria também de falar do amor da minha sogra, que eu falo que ela não é minha sogra, ela é minha segunda mãe, porque ela sempre se dedicou muito, né? E eu gostaria de falar com vocês sobre alguns tópicos, né? Eu separei alguns tópicos e o primeiro tópico eu separei a palavra amor, né? E lá em Tito diz 2:3-4 que semelhantemente ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver e não serão caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serão capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão ensinar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e amarem seus filhos. Eu sempre tive um grande exemplo da minha mãe, porque mesmo ela tendo passado tantas dificuldades durante tantos anos com o meu pai, ela nunca mostrou tristeza para nós, né? Ela nunca mostrou as dificuldades que ela passava com o meu pai. E ela nunca transferiu isso pra gente. Ela sempre foi assim, ela sempre se reservou na dela, né? Mas eu nunca vi briga, enquanto eu era criança, não. Hoje eu brinco que eu falo assim, o que vocês não... Né, brincando no sentido de quando eles ficam brincando com palavras, e aí eu falo assim, como assim? Eu nunca ouvi isso, até estranho. Mas é o jeito deles lidarem, e eles estão há mais de 30 anos casados, e eu posso ver o quanto o amor deles, e o amor que hoje eles têm por Deus, pode influenciar isso na minha vida, na vida da minha família e na vida das pessoas que olham para eles. Eles são conhecidos como pessoas que servem, né? Principalmente o meu pai, ele sempre quer servir. Eu falo, pai, você precisa parar um pouco, né? Porque a idade não tem permitido. E eu vejo que isso influencia os meus filhos também, a atitude deles, né? Porque a Giovana, ela tá sempre pronta para servir. E o Miguel tá sempre pronta para dividir, né? E assim, ela quer servir e o Miguel quer dividir. O Miguel não faz nada,
sem dividir algo com a sua irmã, né? E a Giovana tá sempre ali querendo também estar nos servindo, demonstrando esse amor. Hoje, tudo aquilo que eu não recebi em afeto, em abraço, em beijo, hoje eu faço isso o tempo todo, né? Eu beijo, eu aperto, eu falo que eu amo, né? E eu fico, eles toda hora falam, mamãe, você já falou? Eu falei, já falei sim, vou falar de novo. Eu acordo eles com um bom dia, porque no começo de casada eu não era uma pessoa muito fácil para acordar, né? Eu era uma pessoa... E eu era uma pessoa um pouco mal-humorada, né, na hora de acordar. E agora não, eu acordo, eu quero beijá-los, eu dou um bom dia, eu mostro para eles esse amor, né, esse amor que primeiro tem vindo de Deus, esse amor que eu recebi dos meus pais, mesmo com os atos de atitude deles, mas eu posso passar isso para os meus filhos, né, eu falo que quando eu leio isso daqui, ensino as mulheres mais velhas a serem referentes e orientar as mulheres mais jovens, né? Eu fui orientada por diversas mulheres, né, a como ser uma boa mulher, né? E eu pensava assim antes, eu falava, mas como que eu vou ser uma boa mulher, né? Eu sou o que sou, eu sou desse jeito. E hoje eu me pego sendo como a minha mãe, na questão de servir, né? Eu gosto de servir os meus filhos, eu tenho o privilégio de servir os meus filhos, eu tenho o privilégio de servir o meu esposo e essa influência que está dentro do meu lar, com este amor que eu tenho procurado passar para os meus filhos, para que eles sejam líderes segundo a palavra de Deus, para que eles ensinando a palavra de Deus, mas para que eles também sejam líderes dentro dos seus lares, para que esse amor também, para que eles tenham famílias estruturadas. Hoje nós vemos muitas crianças desestruturadas, muitas famílias desestruturadas. Não estou dizendo que a minha é perfeita, né? Mas quando nós nos dedicamos um pouco mais, né? Esse pouco mais, ainda que nós temos pouco tempo em nossos lares, vocês que trabalham, mas são tempos de qualidade. Se dedicamos tempo de qualidade, nós vamos ter grandes filhos, filhos abençoados, filhos de caráter, filhos que oram, filhos que buscam ao Senhor. Eu comecei a praticar de um tempo para cá em orar perto deles. Não que eu não orava, não é isso, mas eu procurava esperar eles irem para a escola, orava com eles somente na hora das refeições. Eles sabem a importância hoje de orar no café da manhã, de orar no almoço, de orar por tudo que eles vão fazer, né? Se nós estamos numa praça de alimentação, seja onde for, eles só comem depois que nós oramos. E aí sempre fica aquela briga, o Miguel sempre quer orar, ou ele quer sempre que a Giovana ore, né? Então, assim, isso é uma influência, né? Nós ensinamos a palavra, mas nós dedicamos tempo para eles. E esse tempo, por mais que seja no horário do almoço, num café da manhã, numa caminhada para a escola, se nós damos esse exemplo para eles, eles vão fazer quando maiores, sem precisar ninguém mandar, né? E o Miguel, esses dias, ele tem acordado, eu entrei num propósito de 40 dias, né? Por algumas coisas que têm acontecido na nossa igreja, porque nós queremos ampliar, né, o templo. E eu comecei a orar de manhã, antes deles acordarem. Mas eu encerro a minha oração depois que eles acordam. Eu ainda permaneço orando. E o legal é que o Miguel, eu tava na cozinha, né, depois desse período, fazendo o café da manhã. O Miguel chegou assim, mamãe, que lindo a sua oração. Aí eu não tinha me atentado que o Miguel estava do meu lado quando eu estava orando. Aí eu falei assim, mas aonde você viu a mamãe orando? Mamãe, eu estava te olhando quando você estava ajoelhada. E aí eu falei assim, Senhor, que essa influência impacte a vida dos meus filhos, né? Porque ele observou. E ele detalhou a minha oração falando comigo. Ele falou assim, mas por que você pediu tal coisa?
por que você agradeceu por tal coisa? Então ele foi detalhando e foi perguntando por algumas pessoas que eu estava orando. Ele falou, mas tal pessoa tá com dificuldade, mamãe? Eu também. Aí ele falou assim, eu também vou orar. E aí eu falei assim, Senhor, obrigada, porque eu posso presenciar esses detalhes que por mais que para algumas pessoas possam ser detalhes tão pequenos, mas são detalhes tão preciosos que nós podemos ter com os nossos filhos, quando eles estão nessa questão da formação. A outra questão que eu acho bem legal, que o Miguel ele tem aprendido a ler e escrever, né? E agora ele começou a querer juntar as palavras, e a Giovana é uma linda menina que eu falo que eu babo os meus filhos, eu amo os meus filhos, né? E eles têm começado a compartilhar o que eles têm aprendido, né? O Miguel tentando forçar a leitura e a Giovana querendo explicar para ele algumas coisas. E assim, criança briga, irmãs como briga, irmãos brigam, nossa, brigam demais. Mas ao mesmo tempo que eles às vezes brigam, eles mesmos se corrigem. O Miguel e a Giovana, muitas vezes eu peguei eles falando assim, o que é que a mamãe ensinou? A mamãe ensinou que nós devemos sempre prestar atenção, que nós devemos sempre falar que nós temos sempre que ter atitudes de gentileza. Aí é engraçado que o Miguel olhou assim, você não está sendo gentil comigo, Giovana. Aí a Giovana falou assim, mas você está me tirando do sério, Miguel. Aí me chamaram, aí é quando chama a mãe, né? Na hora que a gente vai lá para conversar. E aí eu sempre converso, eu sempre pergunto para eles o que Jesus faria no nosso lugar, ou como vocês reagiriam se fosse ao contrário. Então essa é uma forma de demonstrar também o amor para os meus filhos, né? E na questão e eu separei um outro que fala da disciplina e quando fala assim que lá em Hebreus 12, eu vou ler para vocês, que fala assim, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Criança tenta nos comprar sim, criança dá um sorrisinho, igual quando eu tava fazendo a devocional com o Miguel esses dias, eu falei assim, estávamos fazendo a devocional e eu não falei nada da questão da salvação, eu só expliquei para ele um pouco da Páscoa Antiga, porque ele queria saber como surgiu, por que ele tinha visto umas imagens de sangue nas portas. E aí quando eu terminei eu falei assim, Miguel, aqui tá perguntando o que você tem para agradecer hoje para Deus, né? O que você pode agradecer hoje para Jesus? E aí ele agradeceu, ele falou, olha, eu agradeço a Jesus pela salvação que ele me deu, porque ele me amou tanto, e mamãe, eu agradeço tanto a Jesus porque ele falou pra mim assim, que eu posso descer no parquinho, que eu posso jogar videogame, e ele falou pra eu te falar isso. Aí eu falei, como é que é, Miguel? Mas por que o Miguel fez isso? Porque o Miguel estava de disciplina, o Miguel estava sem poder mexer no videogame e o Miguel estava sem poder descer. Mas por quê? Porque o Miguel, ele me desafiou, ele reagiu, olá, divina, ele reagiu de uma forma que ele viu que ele chateou o meu coração. E aí nós temos um acordo e nós trabalhamos em casa também com questão de pontuação com as crianças, na disciplina deles. Eu não vejo mais, eles foram disciplinados sim quando mais novos, com varinha. Se precisar ainda hoje será corrigido, pois a Bíblia fala que nós devemos corrigir os nossos filhos com a vara, né? E apesar de algumas pessoas não concordarem, mas nós começamos a trabalhar por pontuação. Tem funcionado bem porque eles ganham pontos e se eles perdem pontos, eles vão perdendo algumas coisas que eles gostam, que são os tempos que eu deixo com eles. O Miguel hoje ele pode mexer ele ficou sem mexer em YouTube, acho que 90 dias. Mas isso não fui eu que coloquei, né? Foi o pai dele. Doeu meu coração, doeu, porque ele chorava. Mas mamãe, é só um videozinho, é só 10 minutinhos. Mas o que aconteceu? O Miguel, nós pegamos o Miguel, que ele descobriu que... Oi, mãe! Ó, minha mãe tá ao vivo também. Te amo, mãe. E o Miguel, ele tava vendo vídeos de terror.
Mas era vídeo de palhaços assassinos matando e nós sempre corrigindo, explicando que não podia, que não era legal. Mas como que ele aprendeu a mexer no YouTube? Ele descobriu o microfone que tem lá do YouTube, então ele fala o que ele quer assistir. E lá ele começou a colocar as coisas que ele gosta. Gente, só que o Miguel, ele tem muito medo. Pensa no medo. O Miguel, ele tem muito medo dessas coisas. Só que o Miguel, ele desafia o medo dele. Ele vence o medo dele. Ele vence o medo dele insistindo naquilo que ele tem medo. Então, antigamente, ele tinha medo do Patati Patatá, né? E o que ele fazia? Ele assistia Patati Patatá chorando e não deixava nós tirarmos do Patati. E assim, tudo que ele tem medo, ele vence, mesmo que ele vença chorando. Então, ele assistia esses filmes terríveis, mas ele assistia porque ele precisava vencer um medo dele. E isso eu falo assim, é bom, mas pra gente não era bom, porque como que eu vou deixar ele ficar assistindo essas coisas, né? E ele foi disciplinado, porque ele insistiu, ele desafiou e ele mentiu. E uma das regras que nós temos é que nós não devemos e não podemos mentir, ainda que a verdade vá doer. E nós demos a oportunidade para ele falar a verdade, mas ele não falou. Então, por ele não ter falado a verdade, ele foi disciplinado. Ficou 90 dias sem celular. Agora que retornou, ele aprendeu. Por quê? Ele foi disciplinado, ele foi ensinado, e agora que ele pega o celular, ele fala assim, mamãe, eu só vou ver vídeo de música, porque agora ele começou a curtir músicas em inglês, e ele começou a curtir Michael Jackson, ele começou a querer ver vídeo de música do Star Wars. Então, assim, ele começou a querer ver bastante coisas, né? Só que, assim, ele tem tempo pra mexer. Na nossa casa, ele mexe no celular? Não, ele não mexe no celular. Aí as pessoas falam, mas você não deixa. Ele pode... Em casa, ele não mexe. Ele tem a parte da manhã comigo, com a Giovana. Eu dedico esse tempo pra eles. Tempo de ensiná-los, tempo de disciplinar. Mas ele não mexe. Ele mexe aonde? Ele mexe na casa das avós. Então, assim, se ele for na minha mãe todos os dias, ele não vai mexer todos os dias, né? Ele vai ter 3 vezes por semana. Então, tem os dias que a minha mãe fica com ele pra mim à noite. A minha cunhada fica com eles à noite, que são a segunda e a sexta que eu faço as aulas da faculdade. Então, ele tem o limite dele. Ele pode ficar as 3 horas que ele ficar lá mexendo? Não, ele não pode. Ele tem 30 minutos. Ele tem 30 minutos, seja para jogar ou para ver vídeo. Se ele cumprir os 30 minutos dele, esse é o tempo dele e ele vai chorar, ele vai espernear, porque o Miguel, ele tenta comprar a gente chorando, né? Mas uma coisa que eu comecei a falar para ele, você vai chorar, mas sem fazer escândalo e vai chorar baixo. Aí ele olha assim... Tá bom, né, mamãe? Não vai adiantar eu chorar, né? Não vai. Você não vai me comprar chorando. E isso é a parte que nós pegamos da disciplina. A Giovana, a última vez que ela foi, assim, disciplinada de ser... Que foi muito sério, foi quando ela tinha 4 anos, né? Então, desde então, nós não precisamos mais... Agora, nós conversamos bastante. Ela se abre bastante, ela começou a se abrir bastante comigo, porque eu falava assim, nossa, o Miguel, ele conta tudo que aconteceu na escola, mas a Gigi, ela é mais reservada, né, e ela é mais na dela. Então, ela começou a se abrir e a contar as coisas com mais facilidade do que tem acontecido com ela. E eu sei que isso também tem sido muito por causa a questão da influência, né? E a outra coisa que eu separei também é a questão da proteção. Eu protejo os meus filhos, eu amo os meus filhos. Mas o que eu sempre tenho refletido, até que ponto eu posso defendê-los, né? Nossa, mas é criança, sim. Mas são crianças que precisam crescer e crianças que precisam ter caráter. Se o tempo todo eu sempre aprendi... Eu aprendi, não é que eu era assim. Eu aprendi a ser neutra, mesmo com os meus filhos. Então, eu aprendi a ver sempre os dois lados. Então, agora assim, se alguém veio e falou pra mim, olha, aconteceu isso, e eu não analisar os fatos,
eu vou querer defender e eu vou querer fazer. Eu conheço os meus filhos, eu conheço a índole dos meus filhos, eu sei como eles são. Então eu sei que dependendo do que as pessoas vierem falar, é verdade. E eu não vou poder querer comprar uma briga dos meus filhos ou uma briga de criança, que nós não devemos comprar uma briga de criança. Pais, mães, não devemos comprar briga de criança com criança. Os filhos crescem porque a gente acaba chegando lá querendo brigar e não precisa disso, né? Eles vão aprender e depois fica, como diz uma amiga minha, fica mal na fita pra gente, né? Mas o Miguel tá me assistindo, viu? Ele tá do ladinho da minha mãe, lá na casa dela. E assim, o instinto de proteção. A Giovana tem um instinto de proteção com o Miguel muito legal. E ela não é de brigar. A Giovana é uma criança pacífica nesse sentido. Ela é de chegar em mim e falar: mamãe, estão sendo injusto com o Miguel. O Miguel, se ele vê alguma coisa de errada com a Giovana, ele não fala comigo, eu não preciso nem que ele fale comigo. Teve um episódio que nós estávamos no culto infantil e uma menina que estava se chegando à nossa igreja, uma criança, deu um tapa na cara da Gi, e o instinto de proteção dele foi tão forte que não deu tempo de eu chegar. Ele não bateu na menina, mas ele fechou a mão e falou: você não faz isso mais com a minha irmã, porque com a minha irmã ninguém mexe, eu tô aqui para defender ela. Então, assim, às vezes nós mães temos esse instinto de proteção com os nossos filhos, e esse instinto não é bom, esse instinto não faz com que eles cresçam, né? Nós geramos esse ambiente de proteção, eles sabem que eu sempre vou estar ali. Quando eu faço as viagens para reciclagem de ministério, da questão Kids, para aprender, ou até mesmo dos encontros com Deus da igreja, o Miguel, ele sempre olha, a Giovana sempre olha e fala assim: mamãe, você volta, né? Independente do que acontecer, você volta. Eles sentem essa proteção nossa, então nós não precisamos colocar essa proteção em excesso, né, nos nossos filhos. Nós devemos sim protegê-los, devemos sim defendê-los, mas até o ponto que não vai influenciar no crescimento dos nossos filhos, né? Do caráter dos nossos filhos. E a outra coisa que eu separei, a outra palavra, é sobre o ensino, né? Que fala da questão de ensinar o caminho que a criança deve andar. Todas essas coisas estão agrupadas no amor, na disciplina, na proteção e ensinar. Mas como que eu vou ensinar o meu filho o caminho que deve andar? Eu vou ensinar só falando: olha, Miguel e Giovana, vocês precisam amar a Deus, vocês precisam ler a palavra de Deus. Agora que a Giovana já lê, ela aprendeu a fazer devocional. Mas, você faz, tá? Você precisa. Mas o que eu tenho feito, né? O meu ensino, ele tem influenciado os meus filhos? O que eu tenho ensinado para eles tem sido uma influência para eles aprenderem através do meu ensino? Não adianta somente falarmos se não praticarmos, né? E eu procuro sempre me policiar, né, nesse sentido. Quando eu estava... Oi, Thay! Quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei assim: mas o que eu posso falar? Né? É nesse sentido. Aquilo que nós, mães, temos ensinado tem sido influência nos nossos filhos através da nossa atitude, né? Eu tenho sido essa mãe missionária, que é essa mãe que ama, que protege, que lidera, que cuida. Nós temos feito isso, né? Porque eu falei assim, muitas vezes eu vou lá, eu já peguei situações de eu corrigir eles e eu me pegar fazendo coisa parecida, e aí o Espírito Santo, graças a Deus que nós temos o Espírito Santo e nós amamos esse Deus, que ele falou assim: olha, você precisa ter mais tempo com seus filhos. Olha, você tá perdendo tempo. Muito em algumas séries de Netflix, você tem perdido tempo com pessoas, mas não tem dedicado tempo para os seus filhos. E aí eu falei assim:
E eu falei assim, Deus, olha como isso doeu no meu coração. Porque eu falei assim, Senhor, eu tenho falado, mas não tenho praticado. Então, nós temos o Espírito Santo de Deus também para nos alertar. Nós temos também a palavra do Senhor para nos ajudar a sermos mães que lideram o nosso lar, mães missionárias. Sabe por quê? Porque quando nós estivermos exercido o nosso ministério, nós vamos investir com excelência, porque dentro do nosso lar nós já vamos ter praticado aquilo que nós estamos exercendo aí fora, né? E eu sempre me pergunto isso, Thay, o que eu tenho ensinado para os meus filhos? E isso é muito bom nós nos perguntarmos, porque nós falhamos, né? Às vezes nós lemos bastante livros, buscamos muito, mas, olá, Ivani, mas acabamos não fazendo tudo aquilo que nós queremos ensinar. O mundo ele tem tantas coisas para nos ensinar, tantas coisas que possam nos ajudar, e muitas vezes isso não tem sido tão praticado por nós, mães. Trabalhamos. Eu trabalhei durante muitos anos e até 3 anos atrás eu tinha um escritório de contabilidade. Oi, Ivonete, até 3 anos atrás eu tive o escritório, mas o Miguel tem fazer 6. Ó, já tô até perdendo as contas. Miguel, tô fazer 6 e eu há 6 anos atrás, antes da gestação do Miguel, o Senhor já tinha me chamado para o ministério, mas eu relutei porque eu sempre falei que eu sempre fui uma mulher independente. E eu nunca quis largar aquilo que eu tinha, né, de trabalho. Isso não quer dizer que todas as mães precisam parar de trabalhar, não é isso. Isso é uma experiência pessoal minha, né, que eu sempre dediquei muito tempo para as coisas de fora e não dedicava tempo para minha casa. E o Senhor, ele soube onde mexer comigo quando o Miguel ficou muito doente, foram muitas internações e Deus fez uma grande mudança. Hoje eu tenho o privilégio que eu creio que muitas mães queriam ter, né, de poder dedicar mais tempo para os filhos, mas uma coisa que eu tenho aprendido, não é o tempo que você está dentro da sua casa com o seu filho, porque você pode estar somente ali por estar, né? Às vezes o nosso corpo está dentro de casa, a nossa mente, mas nós estamos longe. Então, assim, não é o tempo. Se você hoje não pode dedicar muito tempo, dedique tempo de qualidade, né? O Miguel, eu tenho dedicado os tempos de qualidade com o Miguel, com a Giovana, minha preciosa. Eu sempre falo que eles são meus bens preciosos, meus tesouros, né, que eu amo tanto. Então, assim, é o tempo de qualidade. Hoje eu tenho um ministério que eu exerço, mas eu procurei separar momentos com eles, que eu não abro mão de estar com eles, porque isso tem procurado ser o meu tempo de qualidade. Às vezes estamos cansadas? Sim, estamos cansadas. Eles querem que a gente sente no chão, eles querem que nós brinquemos. Não é o tempo todo querendo falar algumas coisas para eles, mas nós não dedicamos tempo, o tempo de qualidade, né? Então, assim, procure dedicar esse tempo de qualidade, procure demonstrar esse amor, procure proteger, disciplinar o seu filho, procure ensinar e, acima de todas as coisas, ensine eles a temer ao Senhor, ensine eles a amarem o Senhor, né? Nós, como mães missionárias, mães que lideram dentro do nosso lar, mães que lideram fora, mães que trabalham, nós estamos aqui também para ensinar que o temor do Senhor precisa estar com eles, né? Ensinar os nossos filhos a amarem a Deus acima de todas as coisas e a estarem com eles. E é isso que eu tenho para falar para vocês hoje, um pouquinho da minha experiência como uma mãe missionária, uma mãe que lidera o lar. É um privilégio poder falar para vocês e é um privilégio poder abrir esse Mães com Fé, né? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te encha de graça, de ousadia como mãe, para que vocês também façam isso, porque vale a pena cada segundo que nós dedicamos. Cada segundo que nós dedicamos aos nossos filhos, vale a pena. Tudo aquilo que os meus pais dedicaram,
na minha vida como atos de serviço, hoje eu posso fazer isso com atos de serviço também na vida dos meus filhos, na vida dos meus filhos espirituais, na vida de todos aqueles que eu possa estar junto, né? Foi um prazer poder servir vocês com esse vídeo, foi um prazer poder falar com vocês, né? Que a graça do Senhor esteja sobre cada uma de vocês, mães, né? E que o Senhor possa abençoar vocês, que Deus abençoe vocês, né? Muito, muito obrigada mesmo pelo privilégio de poder falar aqui. Deus abençoe vocês.